Estamos de volta. Vamos lá, pessoal, continuar aqui agora com o assunto da vez, que é Data Warehouse, né, pessoal? A gente viu na primeira parte desse módulo que os conceitos de Business Intelligence definem o Data Warehouse como a pedra fundamental para a construção de um ambiente de Business Intelligence adequado à nossa organização. A gente vai agora tratar dos conceitos por trás de Data Warehouse e as principais definições por trás dessa estrutura de dados, né? A gente vai se basear aqui em dois livros, né? No livro do Kimball e no livro do Inman, né? Que aqui está listado no nosso slide. Se você observar, Building the Data Warehouse, que é do William Inman, e nós temos também o The Data Warehouse Toolkit, que é do Kimball, com outros autores aí, esse livro, né? Então, baseado neste livro e no conhecimento necessário que a gente precisa de Data Warehouse para concurso público, a gente vai começar aqui definindo o conceito de Data Warehouse, né? A gente tem o conceito tradicional, que é listado inclusive no livro do Navates. Se você for ler o livro do Navates, o capítulo específico de Data Warehouse, ele começa justamente com essa definição. Ele diz: é uma coleção de dados orientados por assunto, integrados, variáveis com o tempo e não voláteis. A gente vai ver que essas quatro características que estão aí listadas, elas vão virar as principais características que regem o conceito. E essa coleção de dados, que tem essas características, ela visa dar suporte ao processo de tomada de decisão. Como eu falei, a grande questão aqui é sempre dar suporte à tomada de decisão. A gente vai ver que cada uma das partes do contexto de Business Intelligence vai, em algum momento, tentar contribuir para esse suporte, ok? Aí a gente tem outra definição importante, que é a definição do Kimball, onde ele diz que é um conjunto de ferramentas e técnicas de projeto que, quando aplicadas às necessidades específicas dos usuários e aos bancos de dados específicos, permitirá que planeje e construa um Data Warehouse. Vejam aqui que o conceito do Kimball ele é um pouco mais abrangente, né? Ele trata do conceito de Data Warehouse não apenas como a figura da coleção de dados, mas ele pega também as ferramentas e técnicas, aquele processo ali que vem antes da carga dos dados e que incorpora aí as informações dentro do seu DW. Então, veja que aqui ele diz que possibilita que se construa um Data Warehouse, né? E por fim, a gente tem a definição do Laudo and Laudo, que é um pessoal mais administrativo, um pessoal que tem mais uma visão genérica da coisa. Então veja, é um banco de dados com ferramentas de consulta e relatório que armazena os dados atuais e históricos extraídos de vários sistemas operacionais e consolidados para fins de análise e relatórios administrativos, né? Então a gente tem aí a visão de três autores que convergem na mesma ideia de que mais cedo ou mais tarde eles vão construir uma base de dados e essa base de dados ela vai dar suporte a consultas dentro do seu ambiente de administração, seu ambiente corporativo, e essas consultas elas vão dar suporte à tomada de decisão. Então, dado esse conceito inicial, vamos seguir em frente e agora falar um pouco sobre as características de um Data Warehouse. As quatro primeiras características vêm direto do conceito lá do Inman, né? São consideradas características principais aí do conceito de Data Warehouse. A gente tem a ideia de granularidade, que também é outro aspecto importantíssimo dentro do DW, e a ideia da credibilidade dos dados. Não sei se vocês lembram, mas na aula inicial desse curso a gente falou das características fundamentais de BI e DW, e a gente falou um pouco sobre essa ideia de credibilidade dos dados, a confiança na informação que você está tendo. Então, baseado nessas características, a gente vai definir cada uma delas agora na teoria. O Turbo, ele coloca lá que o Data Warehouse ele pode ter mais algumas características. Ele fala que pode ter metadados, ele fala que existem alguns casos que Data Warehouse eles são em tempo real, que eles podem ter uma estrutura cliente-servidor, que na maioria dos casos eles são baseados na web, e a gente tem aqui a informação de que
ele pode ser relacional ou multidimensional na sua estrutura. A gente vai ver esses detalhes também durante o curso, mas aí mais algumas características que o Turban coloca sobre a ideia de um DW. A gente tem que ficar em mente com essas 4 primeiras, por isso que a gente vai detalhar um pouco cada uma delas agora. A gente começa aqui com a ideia de ser orientado por assunto. Vejam o seguinte, refere-se ao fato do Data Warehouse armazenar informações sobre temas específicos importantes para o seu negócio. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de temas específicos: produtos, atividades, contas, clientes. Tudo isso são temas ou assuntos que a gente pode tratar dentro do DW. E ele já faz a comparação, ó. O DW ou o ambiente OLAP, né, que a gente falou que são as consultas analíticas, eles são orientados por assunto. Em contrapartida, a gente tem um ambiente operacional, que as consultas e as aplicações elas são baseadas nas funcionalidades. Então, por exemplo, você tem uma organização bancária, a gente tem a estrutura de banco de dados, inclui o que? Os empréstimos, os investimentos, os seguros. Então, a gente vê que no ambiente operacional a gente tem as aplicações funcionais, ou seja, as funcionalidades definidas no seu sistema. Já no ambiente DW, a gente tem uma orientação por assunto. Isso aqui do ponto de vista do Imon, né? O Kimball vai dizer que a gente tem uma orientação por processo, né? A gente pode ser orientado também dessa forma. A gente vai falar sobre isso quando a gente começar a comparar o Kimball e o Imon mais na frente, ok? Por enquanto, tenham em mente que um DW ele é orientado por assunto. A gente também tem aqui a figura que mostra essa diferença, né? Então vejam, no ambiente operacional a gente tem aplicações. Então a gente tem aplicações de carro, aplicações sobre vida, né? Aplicação de saúde e outros tipos de aplicações. Por sua vez, quando a gente fala no Data Warehouse, aí a gente muda um pouco o contexto. A gente vai ter assuntos. E aqui a gente vai ter o assunto cliente, a gente vai ter aqui outros assuntos aí dentro do nosso DW. Esse aqui é uma figura tirada lá do livro do Imon, quando ele explica essa questão de ser orientado por assunto. A gente parte para a próxima característica, né? A próxima característica diz que ele tem que ser integrado. Integrado refere-se basicamente àquela ideia que você tem que ter que os padrões que são armazenados nos diversos bancos de dados operacionais, eles nem sempre são compatíveis, ou eles nem sempre são iguais, ou que eles utilizam as mesmas semânticas, né? A gente tem que, para encaixar os dados, ou trazer os dados para o DW, a gente tem que definir a mesma semântica dos dados. Isso garante a consistência, garante um estado uniforme para as informações. Então, o exemplo clássico disso é sexo, onde a gente tem o dado podendo ser codificado como masculino e feminino, seria MF, 1 ou 0 para representar a mesma classificação, ou H ou M para homem e mulher. Vejam que trazer essas informações para a base de dados, elas têm que ser codificadas da mesma forma, tem que ter um estado uniforme para representar cada uma dessas características possíveis aí do sexo dentro do nosso Data Warehouse. Então, conforme os dados são inseridos para o Data Warehouse, eles são convertidos para um mesmo padrão. Essa é a ideia de ser integrado, né? Então, o sexo ele deve ser codificado aí da mesma forma, né? Então, ele vai apresentar ao final apenas uma representação possível. A gente tem aqui, ó, no próximo slide, a ideia da figura que é mostrada lá no livro do Imon. Ele faz um primeiro exemplo aqui em cima, onde ele mostra justamente essa codificação, que seria você traduzir todas as possibilidades de masculino e feminino para apenas uma taxonomia dentro do seu Data Warehouse. Então vejam, ele tem 4 aplicações diferentes, cada uma com a sua taxonomia, a sua forma de representar masculino e feminino, e o Data Warehouse vai escolher uma delas, e para as outras será necessário, dentro da camada de ETL, durante o processo de carga, a gente vai ver isso lá na frente, a transformação desses dados em uma mesma representação. A gente tem também aqui embaixo a forma de medidas, né? Você tem, por exemplo, aqui uma convergência para centímetro, né? Então, para as outras medidas, jardas ou
polegadas, você vai transformar isso em centímetros. A gente tem também nesse processo de integração diferentes descrições, né, para um determinado produto. Então, você vai juntar isso e trazer apenas uma descrição só para aquele determinado produto. Veja que nesse caso, ele mostra que esse produto está na mesma aplicação. A gente tem várias descrições para uma determinada aplicação, para um determinado item aqui da aplicação, e a gente vai escolher aqui, dentro dessas múltiplas escolhas, apenas uma descrição para ser utilizada lá dentro do nosso Data Warehouse. E por fim, a gente pode ter um conflito de chaves, né? A gente tem para cada aplicação uma chave diferente e a gente tem que escolher. Neste caso, você pode observar que ele escolhe a maior delas e utiliza ele como referência aqui dentro do nosso Data Warehouse. Então, nosso Data Warehouse ele tem que ser orientado por assunto, integrado, e vamos em frente agora para ver o que seria ele ser não volátil, né? Ou a não volatilidade, né? A gente tem basicamente aqui a seguinte ideia, né? A gente carrega apenas uma vez a nossa base de dados e, num segundo momento, a gente vai poder apenas fazer consulta dessa base de dados. Não existe atualização e remoção. Lógico que às vezes você vai apagar itens do seu Data Warehouse, geralmente quando eles são ou carregados de forma errada ou quando eles não são mais desejáveis para as nossas consultas. Então, você vai eliminar esses dados. A gente vai ver que existe um processo para retirar as informações de dentro do Data Warehouse de acordo com a sua necessidade, né? A gente não precisa mais das informações, a gente pode excluir dessa nossa base de dados. Mas a gente tem que ser não volátil, é basicamente a gente carrega inicialmente as informações e em seguida esses dados estão disponíveis apenas para consulta. Então, vejam, após serem integrados e transformados, os dados são carregados em bloco. Veja que ele passou pelo processo de ETL, foi carregado em bloco no DW e agora estão disponíveis apenas para acesso. Por outro lado, no ambiente operacional, a gente tem as atualizações diárias. Eu sempre dou o exemplo de preço de produto, né? A gente sabe que o preço varia de acordo com promoções, ou de acordo com a época do ano, de acordo com a precificação que a empresa quer dar para aquele determinado produto, e existe ali uma volatilidade no preço, ele pode subir ou descer, e essas atualizações no ambiente operacional vão requerer um controle maior de consistência e integridade das informações, que envolvem aí o que a gente viu lá no curso BD 02, que são os rollbacks, as recuperações de falhas, os commits e os bloqueios, ok? Então, só para representar isso numa figura, preste atenção aqui no ambiente operacional, você tem insert, delete, update, que seriam, ele está colocando a sigla de change, e acessos a esse ambiente. Então, você acessa registro a registro e faz essa manipulação de dados aí dentro do seu ambiente operacional. No Data Warehouse, por sua vez, veja que você tem a carga em massa e o acesso aos dados. Aqui você geralmente manipula mais de um registro por vez, né? A gente muda um pouco essa visão do ambiente operacional de que você tem que fazer acesso em apenas um registro. Você agora tem a percepção maior das suas informações e tenta agregar aí para poder gerar um conteúdo mais abrangente e ter mais informações aí dentro do seu DW. Então, agora a gente vai falar o que seria ser variante no tempo, né, pessoal? Basicamente, vejam aqui esse primeiro bullet do slide. Ele diz, refere-se ao fato do dado em um Data Warehouse referir-se a um momento específico, significando que ele não é atualizável. Então, vejam, a primeira ideia aqui de ser variante no tempo é que você guarda no seu Data Warehouse os diferentes momentos da informação no banco de dados operacional. Então, vamos supor, você tem lá a mesma variável preço e você quer armazenar o preço ao longo do tempo. Então,
No ambiente operacional, você vai mudando o preço. No DW, para cada mudança de preço, você vai ter um novo registro. Então, essa variação no tempo significa que ele guarda todos os estados e todas as mudanças que ocorreram nesse determinado atributo aí que você tem interesse em analisar. Esses atributos, eles vão gerar mais na frente o que a gente chama de séries temporais, né? A gente vai poder, a partir das diversas entradas criadas para ele, montar uma série temporal da evolução desse atributo ao longo do tempo, certo? Então, deve-se criar não apenas os dados, mas também os metadados têm características temporais. Por quê? Às vezes, o contexto da sua aplicação muda. Vamos supor, você tem uma formação de preço que é baseada em um determinado imposto. Vamos supor, carro, ele tem o IPI, né? Às vezes, o governo resolve tirar o IPI dos carros. Então, em determinado momento, o preço do carro ele acaba caindo ou subindo de acordo com o IPI que aumentou ou que caiu. É importante que os metadados do sistema reconheçam a informação de que o imposto sobre aquele produto variou e que isso representa um decréscimo ou acréscimo no preço. E aí você pode calcular a margem. Então, imagine, se você abaixa o imposto e reduz o preço proporcional àquele imposto, você mantém sua margem de lucro. Então, se você quer basear suas informações ao longo do tempo e ter, a partir delas, informações consistentes, é importante que você tenha também os metadados sobre essas informações, ok? Então, é importante acompanhar as mudanças nos dados e nos metadados para sempre validar aí os dados ao longo do tempo, ok? Vamos só mostrar aqui a informação. No ambiente operacional, a gente tem aqui a ideia de ser variante ao longo do tempo, onde a gente tem update de registro, né? A gente sempre está atualizando os registros. O horizonte temporal. Pessoal, uma coisa importante aqui que vale a pena ser citada nesse slide. O ambiente operacional não é que ele não guarde alguma informação temporal. Se você pensar num banco e você vai tirar o extrato, você consegue ver ali as suas transações ao longo do mês. Mas é lógico que o banco não guarda todas as suas informações de movimentação bancária desde os primórdios que você é cliente do banco. Se você quiser informação mais antiga, você vai ter que ir no banco e ele vai consultar lá numa base de dados que talvez não seja nem um DW, mas que não é mais um ambiente operacional, né? A gente tem essa ideia de que o ambiente operacional ele tem um horizonte de tempo menor do que o ambiente do DW, mas que ele também tem um pouco dos registros históricos de alguns aspectos da sua aplicação, né? E a gente tem aqui no DW a ideia, vejam, no operacional a gente tem de 60 a 90 dias o horizonte de tempo e no DW a gente tem de 5 a 10 anos o horizonte de tempo. Vejam que aqui as informações elas vêm de sofisticados snapshots sobre as básicas, ele tira fotografia da base operacional ao longo do tempo e a estrutura sempre contém elementos que mostram a variação ao longo do tempo. No ambiente operacional, por sua vez, nem sempre a gente considera essa variação temporal, esse elemento tempo dentro da nossa análise. Bom, visto isso, a gente falou da variação no tempo, agora a gente vai passar para granularidade, né, pessoal? Granularidade refere-se ao nível de sumarização dos elementos de detalhe disponível dos dados, considerado o mais importante aspecto de um projeto de Data Warehouse. Quando a gente for tratar sobre o processo de desenvolvimento de um Data Warehouse, a gente vai ver que uma das etapas é você definir a granularidade, ou grão, como alguns outros autores costumam falar. E o importante aqui é entender o seguinte: um nível de granularidade muito alto, o que vai acontecer? Você tem que pensar no ano. Um ano, se a gente pensar na hierarquia de ano, mês, dia e hora, é uma coisa
alta, né? Você tem a informação de um grão maior ou você tem a informação mais agregada. Essa informação ela vai ocupar menos espaço em disco, vai ocupar menos índices, né? Vai gastar menos índices, por sua vez também há uma redução na possibilidade de você fazer consultas detalhadas sobre esses dados. Se você inverter essa ideia e falar da granularidade ser muito baixa, você vai ter mais espaço em disco, um número de índices muito maior e, consequentemente, você vai ter um aumento na possibilidade de atender a consultas detalhadas. Então, visto a granularidade, a gente tem aqui a ideia de quanto menor o grão, menor a informação. Então, quanto mais baixa a granularidade, menor é o nível de informação que a gente tem. Quanto maior a granularidade, a gente tem um nível de informação mais agregado. Então, se você pensar do ponto de vista de detalhamento, a gente tem um detalhamento maior quando a granularidade é menor e um detalhamento menor quando a granularidade é maior. A gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente começar a fazer questões de roll-up e drill down. A gente vai mostrar essa ideia de granularidade mais uma vez. Por enquanto, o que eu quero que você tenha em mente é que ele é um aspecto importante do processo e que é uma característica aí do Data Warehouse, ok? Vamos em frente agora fazer meio que um resumo do que a gente viu até agora, né? A gente tem os requisitos básicos para o Data Warehouse. Vejam que a gente tem algumas características para o DW e algumas características para os dados, né? O DW como um todo, ele vai ser organizado por assunto, ele vai ter capacidade de integração e ele vai ter que ser flexível o suficiente para atender às exigências de mudanças. Falamos sobre isso lá na parte de BI, agora está aparecendo de novo esse conceito aqui de resiliência e resistência à mudança. Ele tem que ter também os dados considerados não voláteis e devem ser carregados em massa, né? A gente falou sobre isso agora há pouco nessa aula. E a gente tem que ter os dados existentes aí em vários níveis de granularidade. Então, a gente tem os requisitos básicos de Data Warehouse, eles compõem aí, junto com as características e o conceito, essa primeira aula. E a gente vai concluir aqui fazendo uma questão sobre esse assunto, ok? Vamos lá para o nosso enunciado. Um ambiente de Data Warehouse é uma coleção de dados voláteis. A gente viu que é não voláteis, então já tem um erro aí, né? Invariantes em termos locais, a gente poderia dizer invariantes em termos temporais, embora eu já vi algumas pessoas criticando essa questão, porque na realidade a gente não é invariantes em termos temporais, né? O termo correto utilizado é a questão da variação ao longo do tempo, né? Então ele é variante no tempo, não invariante no tempo. A outra questão é integrado e orientado para o assunto. Aí está ok, direcionados para decisões operacionais. A gente viu que as decisões não são as decisões operacionais, são decisões gerenciais, né? Então temos mais um erro aí nessa nossa letra A. Vamos para a próxima questão aí, que seria a letra B. Diz o seguinte: ao ser projetado, segundo a abordagem bottom-up, fundamenta-se nas características de informação de todos os níveis gerenciais da empresa. Bom, a gente não viu muito detalhe sobre isso, mas quando você projeta um DW bottom-up, você basicamente vai juntando partes da empresa para, ao final, você ter as informações de todos os níveis gerenciais. Então, na realidade, você vai segmentar o seu Data Warehouse e, a partir daí, você vai montando para cada nível de gerência, para cada estrutura, uma parte do seu Data Warehouse. Depois você vai integrar essas partes por meio de um barramento. Aí a gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Para ser implementado, requer a remoção de metadados e integração de dados existentes em um banco de dados. Pessoal, a gente viu que a gente continua tendo metadados dentro do nosso DW, então a questão está errada também. E na letra D diz o seguinte: ao ser projetado, segundo a abordagem top-down, não comporta necessidade de informação gerenciais. Pessoal,
Quando a gente fala da abordagem top-down, é que a gente vai criar todo o nosso DW para toda a nossa empresa de uma vez só. Então, é lógico que engloba, aborda, comporta essa necessidade de informações gerenciais, só que a gente vai tratar todas elas de uma vez só, ok? E na letra E, logicamente, já criticamos todas as outras, seria a nossa resposta, diz o seguinte: é uma coleção de dados não voláteis, ok, né? Isso aí não tenho que questionar, invariantes em termos temporais. Aqui há uma certa crítica em relação a isso, né? Porque ele diz, ó, invariantes em termos temporais não é exatamente o termo que a gente usa variante no tempo. Mas se você considerar a ideia de não volatilidade, isso aqui é como se fosse uma definição a mais sobre a não volatilidade, que é os dados do Data Warehouse, eles não variam do ponto de vista temporal, certo? Então, eu vi algumas pessoas criticando, realmente não é o termo adequado, principalmente porque ele lista as demais características que o Imon falou. Então, para ser preciso, ele deveria dizer aqui que é variante ao longo do tempo, né? Você tem a ideia de ser integrado e orientado a um assunto, né? E por fim, a gente tem a ideia de ser utilizado para suporte de decisões gerenciais. Então, a nossa definição está aqui na nossa letra E, a resposta da nossa questão é a letra E, e agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta mostrando os tipos de DW com muito mais sobre esse assunto aqui para vocês, ok?